Olá, seguros, e você que está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Coronel Ramalho e este é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Treinamento e que tem como objetivo dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. Esse movimento ele busca levar mais segurança às pessoas através da sinergia entre os setores público e privado. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, uma comunidade, um município. E no nosso primeiro episódio do podcast do Segurança TV BR, nós abordaremos o tema segurança nos condomínios, buscando proteger o indivíduo e sua família. O nosso convidado é o meu parceiro de programa do Conexão Nordeste, Luciano Nunes, do Engiprod, Luciano Nunes. Luciano, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Ramalho. Vamos mais um podcast aí do Conexão Nordeste. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos condomínios residenciais e a questão da segurança, tanto a privada e a interconexão com a segurança pública também. E falar também como é que esse ecossistema e a engenharia também atua para desenvolver essa camada de segurança dentro dessas pequenas cidades que são os condomínios residenciais. Então, vou iniciar aqui com uma questão, né? A gente sempre aborda a segurança das pessoas, nossa missão é levar mais segurança para as pessoas, a razão de estarmos aqui conversando com você é essa. Então, aqui a gente vai falar da questão da segurança dos condomínios, tanto para os moradores, quanto para os funcionários, quanto para o bairro e tudo mais. No que pese, nós temos outros tipos de condomínio, empresariais e tudo mais, né, Luciano? Nós vamos falar hoje dos residenciais, para proteger o morar das pessoas, não é isso? Exatamente, né? Você citou aí o condomínio empresarial e os condomínios logísticos, que fica aí a dica para desenvolver em outros podcasts, mas hoje o foco é falar de família e a segurança dessas famílias dentro do espaço onde elas residem, que é as casas delas, né? Que agora a gente denomina de condomínios residenciais. É isso aí. Nós temos uma característica, apesar de acompanharmos o movimento em todo o Brasil, eu estou numa capital, estou aqui em São Paulo, Luciano está em outra capital, no Recife, mas a gente procura acompanhar tudo o que acontece no interior também, no Brasil inteiro. A gente pode fazer um programa específico para as pessoas que moram em casas, né, em residências que estão distribuídas nos bairros, nas ruas e tudo mais, mas hoje esse mote ele vem procurar satisfazer uma demanda latente que a gente vê, inclusive destacada em alguns programas, como o último Profissão Repórter, que falava sobre o reconhecimento facial, a difusão dessas câmeras colocadas em postes, os tais dos postinhos, como que isso pode melhorar a segurança do entorno, a vizinhança solidária, a função como os moradores podem contribuir e também os funcionários também. Esse apanhado geral aqui do nosso bate-papo, não é isso, Luciano? Exatamente. E uma outra coisa que a gente vai tentar destacar aqui é que cada condomínio é uma experiência, ou seja, cada condomínio tem uma atividade própria e customizada, né? Então, muitas vezes você vai ter uma solução que uma empresa ou um profissional pode apresentar para uma demanda de um condomínio que se apresentou perfeita, mas ele deve estudar como é que aquela população daquele condomínio que ele vai aplicar, ela vai ter essa aceitabilidade ou não. Para também aquele grupo de moradores não ficar submetido a uma solução que não vai ter aderência nenhuma ao que eles desejam, entendeu? É isso aí. Bom, cara, eu moro num condomínio vertical. Ele tem uma metragem quadrada menor e nós temos duas torres aqui, dois blocos de apartamentos. Você também, eu acho que mora num condomínio, não é isso? Eu moro num condomínio também vertical, só que com uma dimensão maior de 16 torres, né? Só que as torres são cada uma de 3 andares
Mas a gente tem todo um ecossistema aqui. Vou falar da experiência agora, né? Porque não adianta você falar de algo que você não vive, né? Então, imagina que aqui a gente tem 16 torres, a gente tem uma quadra, a gente tem 6 áreas de lazer dentro desse condomínio, temos uma coleta e um funcionamento de limpeza 12 horas, segurança 24 horas, a gente tem vídeo monitoramento e a gente tem o que a gente chama de regras. Cada bloco ele se submete a uma regra do condomínio de cunho geral. Então, quando a gente começa a brincar, que eu digo, né, de falar dessa questão de segurança, imagine que cada apartamento vai ter uma garagem, vai ter regulamento de coleta de lixo, vai ter questão de uso das câmeras. Como é que esse ecossistema ele utiliza é, até a própria área de lazer, bem como a questão de acessibilidade. Mas eu não falo de acessibilidade dos PCDs, falo de acessibilidade das pessoas que adentram um condomínio, sejam os funcionários, sejam os próprios moradores ou os prestadores de serviço. Que eu acho que aí o grande lance que a gente pode dedicar uma atenção maior para que as pessoas entendam a importância da segurança. Você pegou o meu gancho, porque assim, por que é importante a gente discutir isso, né, e falar sobre isso? Aliás, não me deixe esquecer, Luciano, para depois a gente falar da questão da portaria remota, né, que esse é um outro movimento também. Mas levando em consideração um condomínio típico, onde tenha lá os funcionários, os porteiros trabalhando, se tem reconhecimento facial ou não, se tem o chaveiro para poder abrir ou não, aqueles beacon e tudo mais, porque, na minha visão, eu vou colocar aqui por que é importante. Morar em condomínio é a gente se reunir por uma questão estratégica, né? E tá em alguns bairros que vão nos auxiliar aí para trabalhar no dia a dia, e por aí a coisa vai. Então, morar em condomínio assim, é ter uma autorresponsabilidade sobre a nossa unidade habitacional, sobre o nosso apartamento, mas também a gente é responsável pela segurança de todos, porque se a gente der uma bobeira e alguém, por exemplo, pegar carona entrando com a gente aqui a pé dentro do condomínio, a gente não está só colocando em risco a nós mesmos e a nossa família individualmente. A gente está colocando em risco a família, todas as outras famílias. Então, se não é uma entrada forçada, né, onde é uma quadrilha com 15 a 20 pessoas lá que forçam a entrada, mas é aquela entrada das pessoas que usam de um artifício, a gente fala de um 71, né, que é o artigo do Código Penal que fala de estelionato, aquele cara que tem uma boa lábia, uma boa conversa, aí eu não estou só me auto-prejudicando. Então, essa autorresponsabilidade de prever e de cuidar da segurança da minha unidade habitacional, ela não é única. Eu também sou responsável, corresponsável com todos os outros moradores, os meus vizinhos, da segurança coletiva. Faz sentido isso para você, essa afirmação? Sim, faz sentido e a gente tem que entender que você é proprietário de sua unidade e, como você bem fala, né, em outras tratativas, a questão do Lego. Imagina que aqui o condomínio é um jogo de Lego, tem vários Legos, né? Então, eu tenho, dentro da minha unidade residencial, regramentos do condomínio, né? Quanto à realização de obras, acessibilidade. Se eu tiver um convidado, ele só vai adentrar depois da portaria para se dirigir aqui para a minha unidade, se o porteiro fizer todo o protocolo, que a pessoa tem que ser identificada lá, ele tem que informar para a minha unidade, eu vou ter que atender alguém daqui para poder autorizar ele. Né? Se for questão de entrega de alimentos, qualquer tipo de encomenda como farmácia, eu vou ter que ir lá buscar. Né? Se for pequenas encomendas, como a gente tem Amazon, aí eu vou ter que ir lá buscar. E se o cara for trazer um sofá aqui, como é que eu vou fazer? Vai ter que ter alguém aqui para poder receber. Porque senão o cara não vai poder adentrar e deixar aqui embaixo no rolo do condomínio o objeto que você só vai estar aqui à noite.
Só para a gente entender como essa questão de segurança ela vai se somando nisso que a gente está construindo agora para os nossos ouvintes aqui do podcast. Mas cuidar de segurança é chato, né, não? É chato, mas é divertido, né? Eu costumo dizer assim, a gente que está lidando com segurança, a gente tem que ter uma visão que cada cliente tem uma experiência única e que a gente vai aprender com ele e vai também trocar algum aprendizado. Mas a gente tem que entender que ele vai receber aquele conhecimento ou aquela solução dentro da necessidade dele. Eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam em chegar num condomínio e oferecer N coisas, mas não procuram ouvir o cliente. Eu não sei se você já teve essa experiência aí no seu condomínio. O cara tem um monte de solução. Você acabou de falar da portaria remota. Ela pode funcionar em muitos lugares, mas a apresentação dela tem que mostrar uma validade para aquele público. Vou dar um exemplo. Aqui no condomínio temos muitas crianças e muitos idosos. Então, há uma necessidade da nossa portaria ter pessoas. Há uma necessidade à noite da gente ter o cara fazendo rondas no condomínio. Sim. Entendeu? A gente, então, vamos analisar assim, nos colocando em alguns papéis, né? Como morador, eu penso da seguinte forma: eu tenho que cuidar da minha autossegurança, da minha própria segurança e da minha unidade habitacional. Então, o costume que eu tenho é sempre manter a porta de acesso trancada, porque se tiver uma invasão de um condomínio e tudo mais, e eles não tiverem um alvo específico, né, um crime arbitrário, eles vão descer nos andares batendo nas maçanetas para ver qual que está destrancada. Faz sentido isso aí? Sim. É como se fosse um regramento básico que cada unidade habitacional deve ter. Né? Se você chegar aqui no hall do prédio da gente, tem uma placa dizendo que o condomínio não se responsabiliza por furtos dentro das unidades. Quer dizer, cada um tem que manter sua... Então, quando a gente sai de manhã, só chega à noite, tem que estar fechado aqui. Tá, só que agora eu vou complicar. Ó. Cada um cuida da sua unidade habitacional, tranca ou não a porta, beleza. E quando o nosso vizinho, a gente percebe que ele está franqueando, não está cumprindo as regras de segurança, está dando bobeira, e aí está permitindo criar uma situação para algum invasor lá pegar carona ou entrar. Como é que faz? Pois é. Aí a gente... nesse caso aí, vamos lá. Eu falei que tudo é customizado. Qual é o regramento que a gente tem aqui? Os nossos veículos só adentram se você tiver o bip e você fizer aquilo ali. Vamos dizer que o cara vem atrás e entre, né? Então, lá tem na câmera, lá tem no portão a câmera, você vai ter que bipar, o menino libera, e se adentrar num condomínio, algum veículo, como já aconteceu, porque a gente tem outro condomínio perto, o cidadão ia para uma festa de aniversário no outro condomínio, ele entrou no lado de cá. Você me fez lembrar, eu fui visitar um colega aqui num bairro da Zona Norte, e, cara, eu confundi o condomínio. São dois prédios muito parecidos, a garagem é praticamente, eu acho que foi o mesmo arquiteto que bolou. É o que acontece aqui. Não, e o que aconteceu? Eu buzinei, o porteiro abriu a garagem, eu entrei. Quando eu entrei na garagem, eu vi que não era aquele condomínio. Aí o que eu fiz? Eu dei aquela manobrada, né? Aquele somebody love, voltei, embiquei, buzinei. Graças a Deus ele abriu e eu rapei fora meio sem graça. Mas aí fui ver que era o condomínio, qual era o correto e consegui achar. Mas não era para ele ter aberto o portão para mim. Vê que experiência massa tu falou. Quando a gente chegou aqui, o procedimento era o seguinte: a gente chegava na porta do condomínio, da garagem, colocava o carro dessa forma, o cara estava com a câmera lá, aí ele via, abria, a gente entrava. Funcionava para o cara do gás ao cara da água. E aconteceu isso que eu falei. E aí teve uma reunião aqui e alguém do condomínio disse: quanto é que custa para a gente colocar aquele O controle remoto. O controle remoto. Aí o pessoal falou, custa X. E aí a gente pode deixar a câmera, mas quem vai continuar abrindo não é
você que está apertando o botão lá. O botão vai sinalizar para o menino que está lá na guarita. Então, você chega, bipa, e aí ele vê lá o bip e ele libera ou não, entendeu? Isso aí minimizou muito o risco. Sim. E outra medida simples foi todo mundo, como pedestre, passar pelo portão de pedestre, porque tinha uma mania aqui, o portão abria para carro, todo mundo queria passar ali. Isso. Eu respeito bastante essa questão de não sair pelo portão de carro. Mas agora está começando, a nossa audiência vai começar a achar que eu sou o cara chato, e aí eu ponho um desafio para você. A gente deve ser simpático ou deve ser seguro? A gente deve ser seguro. Mas, não, mas espera um pouquinho. Você não segura o portão para outra pessoa entrar junto, nem nada? Não. Por que não? Ó, tá vendo? Então você não é simpático. Eu seguro o portão quando eu estou lá no portão do pedestre, que outra pessoa vem para passar comigo. De dentro. De fora eu não faço isso. De dentro para fora, tudo bem. De dentro para fora, tudo bem. Mas várias vezes a gente chega, a pessoa não é do condomínio, ele tem que se dirigir para a portaria, espera o protocolo, a gente para lá e o rapaz abre para a gente. Dá trabalho, demora. E se estiver garoando, se estiver chovendo? Ó, vou te contar uma que aconteceu hoje. Posso? Pode. Hoje, 12:30, eu fui dar minha corridinha, que eu não consegui correr de manhã. E aqui tem um portão de 2 portões. Tem uma eclusa, ou seja, abre um portão, você fica na gaiola, na eclusa. É o normal dos condomínios. Tem que fechar um para abrir o outro. Pô, beleza. Eu estou saindo pelo esse portão que está lá na garagem, abri o primeiro portão, e aí quando eu estou vendo que está fechando o portão atrás de mim, para eu sair do condomínio, e estava abrindo o outro, se aproxima uma senhora, ela devia ter uns 50 anos, mais ou menos, e tal, com uma sacola e tudo mais, mas eu não lembro de ter visto ela no condomínio. Muito provavelmente ou é moradora nova ou não é. Então, o que eu fiz? Eu fui sair, e antes do portão fechar, ela pegou o portão e entrou. Aí ela entrou, só que aqui é reconhecimento facial. Então, quando ela passou pelo primeiro portão, ela entrou porque tem uma botoeira do lado. Só que essa botoeira é para a gente abrir o segundo portão. Então, ela crente que ela ia entrar na eclusa e apertar essa botoeira, ia entrar no condomínio, eu saí e fiquei observando, porque eu não conhecia ela, queria fazer minha corridinha para almoçar e tal. Eu falei, não, eu vou investir esse 1 minuto aqui, porque inclusive tem a gravação do podcast à noite, né? Vamos ver essa aqui, vamos ver essa. Rapaz, não é que ela apertou, a botoeira não abriu, porque ela só abriu para sair. Ela, sem graça, abriu, apertou a botoeira, voltou, não conseguiu entrar no condomínio e veio tentar conversar. Aí eu falei assim, olha, a portaria, a senhora é moradora nova, né? A portaria é lá em cima. Meio que de uma forma meio jocosa, né? Então, assim, é uma pessoa que não é moradora, não está cadastrada, e ia pegar carona. Então, às vezes, a gente tem, eu noto, um ou outro, não quero generalizar aqui, mas as pessoas, elas preferem não ser antipáticas a cuidar da segurança. Então, isso coloca meio que em risco. Pelo menos aqui em São Paulo é assim. É aí no Recife é assim também? Aqui também, mas o que fortalece muito essa questão de educação e de procedimento, que eu acho, na minha visão do condomínio que a gente está hoje, né? Como a gente tem muita criança, então, meio que dentro desse ecossistema, a gente força as pessoas a entenderem que se não houver esse cuidado, ele pode atingir meu filho, entendeu? Porque o que é o normal aqui? Os meninos descem e ficam tocando horror aqui, brincando, tá entendendo? Tem praça, tem parquinho, tem tudo. Então, só vai para casa quando a mãe está gritando aqui, chamando aquela apertura. Então, se eu não me preocupar com isso, de repente eu vou estar colocando em risco os meus filhos e o filho do meu vizinho também. Isso já foi debate aqui, inclusive, de reunião de condomínio, até para mostrar ao pessoal que não adianta você investir em tecnologia, de pessoas, aquilo tudinho, se nós, enquanto condôminos,
a gente não pratica o que a gente quer e deseja, entendeu? Se a gente escolhe morar em condomínio porque o condomínio é seguro, ele vai ser seguro ou não de acordo com o nosso comportamento, não é isso? Perfeito. Então, eu vou repetir uma história que eu acho que você já ouviu, que a gente comentou lá no Conexão Nordeste, mas eu aqui para nossa audiência específica para esse programa. É a questão da portaria remota. A gente foi visitar aqui uns parentes, né, que colocaram essa solução de portaria remota. E quando a portaria remota estava para liberar o primeiro portão, mesmo sistema de eclusa, eu já vi que vinha um rapaz, uns 30 anos mais ou menos, que ia acabar coincidindo. Quando liberasse o portão, ele ia entrar também. E lá é reconhecimento facial e portaria remota. Quando a gente entrou, não deu outra, ele pegou e entrou na carona. Aí o que eu fiz, né? Aí você me fala se eu sou seguro ou se eu sou chato, ou sou simpático, né? É simpático ou seguro. Eu cheguei para ele e falei assim, o senhor poderia liberar o segundo portão pelo reconhecimento facial? Aí ele olhou para mim, não gostou muito, né? E colocou o rosto lá, pum, abriu. Aí eu estava fazendo acompanhar para uma outra pessoa, ela falou assim, não, ele deve ser morador. Eu falei, não, então, isso é para a própria segurança dele, porque eu não sou morador, eu sou visitante daqui. Então, esse procedimento é bom para ele, principalmente, né? E aí ele deu uma amenizada. A gente não quer ficar passando muito essa questão, né? Se posicionando dessa forma tão incisiva, ser o chato da história, mas a gente pensa na segurança das outras pessoas e essa responsabilidade que a gente tem. Você destacou muito bem, assim, os adultos têm uma capacidade de defesa maior do que os vulneráveis, as crianças e os idosos. As crianças e os idosos, exatamente. Então, veja uma situação lá que a pessoa esqueceu de trancar a porta da unidade habitacional, eu permito que um estranho entre, e se ele causar um estrago que vá além da parte econômica e que vá ferir a integridade física das pessoas. Poxa, isso aí é uma coisa muito impactante, né? Exato. Um dos pontos que eu gostaria de destacar hoje é a questão da troca de experiências e você ter essa conexão entre os condomínios, principalmente no meu caso aqui, que eu tenho um condomínio próximo. Cada um tem um regramento, mas eles procuram se comunicar. Boas práticas, situações que ocorrem, tá entendendo? Às vezes você tem reuniões aqui que o pessoal traz produtos e o que é que a gente vê? Muitas vezes aquele produto não foi pensado para esse condomínio, ele foi pensado para um outro tipo de condomínio. Então, eu digo muito assim, quando você for vender sua experiência num condomínio, analisa primeiro o perfil daquele cliente, para ver se tem aderência ao que você quer chegar e levar lá. Como você falou agora, a portaria remota. Ela é um sucesso em muitos lugares, mas pode ser que em outros ela não se adeque perfeitamente. Sim. Mas você pode levar outros produtos também, entendeu? Isso aí é uma vivência que eu acho que a gente pode amadurecer e até em outros programas a gente comentar mais detalhadamente. Como é que você pode levar de forma customizada as experiências, porque muita gente acha que tecnologia é cara e que toda tecnologia vai resolver um gargalo, que é um problema que aquele condomínio tem. Quando muitas vezes, com soluções simples, você pode melhorar essa camada de segurança. Uma outra questão aqui que eu acho bem importante é assim, é o respeito aos funcionários, né? Que às vezes o porteiro lá barra um parente da gente, há alguma falha de comunicação. Então, eu acho que esse respeito aos funcionários ele é bem importante, porque eles fazem ou têm essa obrigação de fazer cumprir. Porque senão, se a gente começa a ir muito a questionar, a dificultar o trabalho deles, fica mais fácil eles serem o simpático, né? Então, libera, não vai correr o risco de ficar discutindo com o morador, de eventualmente ficar na preta lá com o síndico e tudo mais. Então, ele acaba sendo o brother, o cara que libera, né? Exato. Uma das coisas que a gente tem observado nesse mercado
é que muitas vezes a gente está deixando essa camada que é o funcionário sem treinamento. Mas não é só treinar. Legal, é processo. Vou dar uma ideia simples. O síndico do nosso condomínio é um policial militar, é um tenente. Então, ele já tem naquela veia aquela coisa de segurança dele, né? Mas ele tem uma rede aqui dentro de senhoras, né, que vivem o condomínio dia a dia, que quando tem qualquer problema, elas vão na administração e dizem, tem um vazamento, está acontecendo isso, os meninos estão se excedendo muito nas palavras pornofônicas, aquela coisa, não estão respeitando os horários, porque, por exemplo, a quadra tem lá dizendo, de tal horário a tal horário, a faixa etária tal, de tal horário a tal horário, a faixa etária tal. Aí os maiores chegam, não querem, aí tem que chamar quem? Tem que chamar as meninas durante o dia da limpeza, que tem uma gestora, né? Aí ela vai lá e faz aquela situação. Mas o que é que eu vejo? Quando você tem essa gestão, e você tem um consultor, tem aquela pessoa que está lhe orientando, essa pessoa vai além de lhe vender um produto. Ela vai estar com você nessa caminhada de fazer um PDCA, utilizar uma ferramenta de qualidade, fazer escuta, dar um treinamento, implantar processos. E quando eu falo de implantar processos, aí você falou aí que tem um regramento que tem que barrar aquela coisa todinha. Aí eu vou dizer para você, e na virada de ano, como é que faz? Tem uma entrada e tem uma saída. Só pode ir por ali. Mas na virada de ano, como é que fica? Se você vai ter que receber os meus pais que vêm para o condomínio, mas vão deixar o carro lá fora. E aí eu digo, não, eu deixo meu carro lá fora, mas eu quero que o carro do meu pai e da minha mãe entre. Aí começa essa modelagem de você dizer assim, eita, isso não estava no processo, mas agora vai ter que estar, né? Só para a gente variar e entender que cada atividade ela pode ser melhorada e ela pode ser melhor experimentada, entendeu? Legal. E você falou dessa questão da rede, o que eu noto por aqui é que em vários bairros o pessoal procura se organizar numa questão de vizinhança solidária, né? E da gente poder passar as informações de ocorrências, de pessoas eventualmente que são suspeitas ou não. Eu tive uma experiência muito legal acompanhando um oficial do Peru, o general Zuniga, quando a gente participou ele veio participar de uma feira de segurança, e ele falou que tinha lá no Peru uma festa religiosa, onde em determinado momento, né, uma sazonalidade, onde vinha vários estranhos para essa festa, e que aumentava os índices de furto nas residências e tudo mais. Então, uma maneira assim bem tranquila que eles bolaram lá na época, porque não tinham recursos nem nada, foi comprar um apito e distribuir para cada morador. Um morador que via, por exemplo, uma situação suspeita, o que acontecia? Começava a apitar, os demais não saíam para confirmar se a pessoa era suspeita ou não. Ao ouvir, eles replicavam o apito, e aquele apitaço criava um ambiente hostil, né, constrangedor, fazendo com que aquele suspeito saísse da região. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem alguns movimentos de pessoas que se deslocam aqui pela cidade e tudo mais, e às vezes as pessoas não são infratores da lei, né? Porque a gente, às vezes, tem um preconceito de achar que o infrator da lei é uma pessoa mal vestida e tal, não tem nada a ver com isso. Mas, assim, essas soluções, esses recursos que pode ser feito, até por grupos de WhatsApp, ou então por grupos no Facebook. Aqui tem um grupo bem de Facebook que é bem atuante. Então, assim, a gente pode se organizar, pode colaborar e pode criar uma rede, né, nos moldes de vizinhança solidária e tal, coisa do gênero, compartilhando as imagens com os órgãos de segurança, para que a gente possa ter um entorno também, né? A gente falou do acesso ao nosso condomínio, estamos falando de prestigiar os moradores, agora estamos falando desse entorno, e aqui também, só para terminar e passar a bola para você, a gente tem os conselhos de segurança, os CONSEGs aqui,
das regiões. Como que é aí em Recife? Então, a experiência dos consegues aí, eu acho que ela é mais profissionalizada e mais estruturada. Aqui os consegues, eles estão a nível ainda de município, não está a nível de... Dentro do município, você tem um consegue para o bairro, né? Sim. No passado aqui, a gente... E aí não vai nem na minha época de polícia, né? Antes de mim entrar na polícia, aquela coisa toda, a gente tinha um programa introduzido aqui chamado Patrulha do Bairro. Então, imagina que você tem uma Kombi com 4 policiais dentro dessa Kombi, que eles eram responsáveis pela segurança daquele bairro. Então, o cara chegava no bairro, parava numa rua, e aqueles policiais, eles ficavam caminhando, entendeu? 4, 5 policiais, então 2 duplas, e ficava o motorista lá, e essa viatura circulando. Então, o efetivo conhecia a população. Daí dizer Você patrulha do está bairro. falando do policiamento comunitário, né? Depois evoluiu para comunitário. A gente Tá. chamava de policiamento de patrulha do bairro. Só que Tá. os bairros, eles cresceram. Os bairros, eles aumentaram. Então, aquele modelo que tinha na época, como você falou aí do apito, ele passou a não se adequar mais. Então, quando você vem falar da vigilância, da vizinhança solidária, do apito, tudinho, eu vejo assim, nada mais é do que um aperfeiçoamento daquilo que a gente tinha no passado. Que a gente começou a fazer uma outra modulação, porque aquela patrulha, quando estava ali, aquele guarda, quando estava ali, ele conversava com o padeiro, ele conversava com a senhora que estava na frente, ela dizia se tinha um suspeito no bairro, elas abordavam. Então, a gente hoje está vendo que boas práticas que a gente tem no passado, elas estão sendo replicadas de forma mais esmiuçada, entendeu? Aqui a gente tem algumas características. Eu acho que faz muito sentido o morador ele aguardar, por exemplo, o transporte dele dentro do condomínio. Então, por exemplo, às vezes o pai está com o filho ou a filha esperando a perua da escola, fica na calçada, né? Poderia estar da grade para dentro, por exemplo. O morador que vai esperar um Uber, por exemplo, que ele chamou, poderia eventualmente ficar na parte interna, né? Porque eles, inclusive, dá até para monitorar quando o veículo está chegando e tal. Então, essas situações de cidades grandes e as pessoas morando em condomínio, porque às vezes um morador desse ele pode ser rendido sob ameaça, inclusive, de uma arma típico-atípica, uma faca, ou um revólver, uma arma de fogo, e ele ser obrigado a mostrar o rosto no reconhecimento facial, liberando o portão e liberando a entrada das pessoas. Não é incomum, às vezes, o que o pessoal chama de arrastão dos condomínios aqui em São Paulo, fazer nos horários de grande demanda. Então, à noite, quando o pessoal está voltando, ou, por exemplo, na parte da manhã, quando o pessoal está saindo para trabalhar. Isso aí que você fala é o que a gente tem hoje como minimização de risco, né? Veja que pode ter tecnologia, pode ter muita coisa, mas aí entra um tal de processo, procedimento e entendimento que aquele procedimento que você vai tomar é uma camada de segurança que pode minimizar o risco de você ser assaltado, de você ser vítima de uma intrusão ali para o cara entrar dentro do seu condomínio, entendeu? E esses postinhos aí estão colaborando com a segurança ou não estão? Que parece que na matéria lá do Profissão Repórter recente aí que passou, há um certo questionamento, né, da eficácia desses sistemas. Eu vejo assim, acho que os condomínios, ele quando optar pelo postinho, ele tem que ver com a empresa que está ofertando, né? Qual é a camada real de entregas que eles estão fazendo, né? Para não se deparar com aquela situação que a gente viu lá, né? Da própria síndica informar que o que foi prometido não era entregue, né? Então, assim, acho que muitas vezes a gente vai nesse boom de tecnologia, de inovações e tal, mas a gente tem que viver primeiro a experiência, entendeu? Então, eu acho que, assim, se você tiver que optar por esse tipo de produto, faz uma experiência primeiro com a empresa, manda ver, explica quais são as tuas dores, vê se ela consegue te acompanhar. E o mais importante, né? Não adianta você ter um produto que você não tenha
um esclarecimento, um acompanhamento por parte da empresa que está colocando aquela disponibilização de tecnologia, entendeu? Essa é a minha visão. Legal. A gente falou até agora, Luciano, dos condomínios verticais e tal, tipicamente dos verticais. Vamos falar um pouquinho dos condomínios horizontais. As pessoas, às vezes, durante a pandemia, inclusive, o pessoal que tinha esses condomínios residenciais horizontais aí no interior para passar o final de semana, até para uma questão de isolamento, até fez essa migração de morar, né, durante toda a semana e se isolar nesses condomínios. Aí a gente percebeu que teve uma grande demanda de construção, então é aquela entrada e saída de prestadores de serviço, de condomínios. A gente pode falar um pouco também aqui da questão dos condomínios novos, né, que assim que eles são entregues, tem aquele mar de profissionais lá que estão entrando e estão saindo, e os primeiros moradores têm esse convívio também. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Quando você vai para os condomínios, né, que a gente chama de casa, né, aí eu costumo dizer assim, você tem um regramento diferente. Aí daí vem a ideia de customização, né? Então você vai encontrar, nesse tipo de condomínio, você não vai ter muro. O cara vai no estilo americano lá, ele coloca o jardim dele e tal, aquela coisa todinha. Mas você pode ter uma segurança armada, você pode ter uma segurança não armada circulando, você pode investir em pontos de captura de imagens, a câmera que voa com voos presetados, como você falou aí, né? O uso de fibra sensitiva nas cercas interligadas ou muros, né? Com a central de vídeo monitoramento, né? Tem condomínios que optam por terceirizar toda a gestão, outros optam por ter a sua própria gestão. Então, assim, o condômino, quando ele adentra no condomínio com investimento desse, ele vai ver toda uma camada de segurança, porque não adianta você ter um condomínio de alto luxo se quem frequenta ou quem vive ali não se sente seguro com o patrimônio dele, entendeu? Eu acho que os pontos sensíveis são basicamente os mesmos, né? De não permitir que, no caso específico dos condomínios horizontais residenciais, geralmente o acesso é por veículo, né? Você falou não tem muro entre as residências, né? Mas tem aquele muro perimetral, é isso, né? Exatamente. Não tem muro entre as residências. Assim, pelo menos aqui é o que eu vejo, né? Não, aqui também. Aqui também. Até pelo aquele conceito de você ter uma relação mais harmoniosa com o ambiente, aquela coisa também. Né? Aqui, então, eu acho que as dicas que a gente pode dar para contribuir com a família inteligente e segura, né, dentro do movimento da sociedade inteligente e segura, é justamente alguns pontos que eu vejo que fazem muito sentido e são comuns, justamente a autorresponsabilidade pela questão da segurança, não achar que é o porteiro que tem que tomar conta da minha segurança, assim, quando eu estou na rua, é o policial, o guarda metropolitano lá que tem que tomar conta. Eu tenho que fazer a minha parte, não dando bobeira, na entrada e saída do condomínio, respeitar essa questão, né, ver se não está sendo acompanhado, seguido nem nada, e seguir as regras. Eu acho que isso já é um bom começo, né? E aí a questão do simpático e do seguro. E você aí? Eu vejo, tudo começa com pessoas, tanto os residentes, como funcionários e como aquelas pessoas que visitam. Então, tem uma máxima que a gente diz, quando você chega na casa de alguém, você se adequa às regras. E aí eu vou falar da teoria das janelas quebradas. Se não existem regras, você já está no primeiro ponto de vulnerabilidade, né? Então, quando tem a convenção, quando se estabelece regras, eu acho que a partir dali você tem um norte para que essa camada de segurança ela possa atuar de forma mais proativa, minimizando o risco. Você falou de treinamento, acho que é muito importante passar essa visão, principalmente os gestores, né, os síndicos, passar essa visão para os funcionários não se... Melindrarem, né, como a gente diz aqui no Nordeste, porque você tem que estar sempre proativo para entender que treinamento ele é investimento. Eu não estou querendo corrigir erros, eu estou querendo melhorar processos.
Então, muitas vezes a gente se depara com profissionais dentro dessa parte de segurança, quando ele chega no condomínio, ele vai dizer que tem um monte de erro, e ele tem a solução de tudo. Mas será que aqueles erros, eles são erros mesmo, ou a gente precisa corrigir procedimentos e melhorar aquela atuação, entendeu? Não sei se você concorda com essa... Sim, não, concordo total. E assim, dentro dos treinamentos, a gente tem aquelas 3 partes, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Eu acho que o que tem que ser desenvolvido no profissional é justamente essa questão da atitude, né? Ele sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, mas ele tem que colocar isso em prática de forma incondicional, né? Exato. E eu posso estar com uma camada bem aplicada de segurança, mas pode ser que alguém me ensine como produzir melhor aquela camada de segurança com mais qualidade, com menos tempo, mais eficiência, mais simpatia, como você diz, né? Dizer um não na portaria, bem simpático, pode ser um 10, né? Continua sendo não, né? Continua sendo não, exatamente. É bem importante essa questão de a gente... eu volto lá ao início da minha abertura, né? Morar em condomínio é ter a responsabilidade da nossa segurança e dos demais também. Então, a gente não pode, numa atitude impensada, colocar em risco a segurança de todos. Isso, infelizmente, não é uma coisa que se possa permitir, né? Exato. Perfeito. Acho que isso que você falou aí nos leva à reflexão do seguinte: a gente vive num ambiente onde a gente tem que ter uma preocupação ativa em proporcionar segurança para quem está junto da gente, entendeu? Ou para quem você presta um serviço. O preço que a gente paga, né, por estar nesses grandes centros, a nossa gestão de risco é justamente essa questão do crime, né, dos infratores da lei, buscarem esses locais onde tem possibilidades de ganhar dinheiro, mas também deles retirarem dinheiro. Então, eu estava assistindo um programa do Amir Klink, Casas Flutuantes, lá na Amazônia, e aí, de uma hora para outra, ali na água, passa um jacaré, né? Então, o problema de segurança deles lá é justamente não cair na água, né? O nosso aqui é não dar carona para um infrator da lei que vai pegar carona com a gente e vai entrar no condomínio que ele não mora e vai, por exemplo, bater nas maçanetas lá até ele poder entrar e fazer um furto ou até um ato mais que prejudique as pessoas. Exato. Essa história do jacaré, eu costumo dizer assim, é o risco, né, do cara morar numa casa flutuante. Então assim, cada um Todo mundo tem risco, né? Cada ambiente tem esses riscos, e para nós que moramos aí nas grandes cidades, nos grandes centros, é esse mesmo. É um não com um sorriso no rosto, essa questão de cumprir as regras, valorizar o treinamento dos profissionais, procurar respeitar os profissionais dentro desses ecossistemas que se chamam condomínios onde escolhemos morar. Estamos chegando aqui no nosso tempo, Luciano. A gente pode, eventualmente, como você falou, mais para frente, falarmos da parte profissional, onde as pessoas trabalham, né, nos condomínios, logísticos e tal e tudo mais, mas dentro dessa questão do condomínio como uma unidade habitacional ou um sistema, a gente procurou abordar aqui a segurança do indivíduo e da sua família. Dentro do movimento, a gente tem esse primeiro círculo concêntrico, que é onde a pessoa mora. Eu acho que um assunto que a gente pode desenvolver depois, até trazer alguns presidentes de conselho, coisa do gênero, a gente pensar no próximo círculo concêntrico, que é justamente essa questão dos bairros mesmo, né? E até chegarmos no maior círculo concêntrico aí que a gente preza, que é o município. Eu gosto de dizer que esse bate-papo que a gente teve agora nos leva à reflexão, né? Nos condomínios é que você vai ter a caracterização
de uma cidade inteligente. Porque Sim. no condomínio é que vai fazer com que o gestor daquela cidade ele entenda a necessidade também de, depois do muro, ele oferecer serviços de qualidade, né? E eu, como comandante de batalhão, tive uma experiência interessante que, aqui em Recife, o prefeito, na época, em meados de 2017, aí me bateu a porta lá um secretário de saneamento da cidade do Recife. Qual era o problema dele? Tinha um condomínio que eles construíram numa área que a gente chamava semi-rural, e a população daquela área era atendida por um posto. Estou falando de condomínio ainda não, mas você vai entender. Um posto de saúde. Vamos dizer que naquela comunidade tinha as 3 mil pessoas. Eles construíram um condomínio vertical e tiraram pessoas de uma comunidade que era invasão e levaram para lá. Certo. E aí sobrou para segurança. Vê que coisa boa, ele tirou o cara da maré e botou lá. Só que ele esqueceu o seguinte, o posto não aguentava 1.000 pessoas mais. Então esses são alguns desafios, né, que às vezes os gestores eles têm para poder eventualmente aí resolver. É um belo exemplo. Bom, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Agradeço bastante aí a nossa audiência de estar prestigiando o movimento Sociedade Inteligente e Segura e passo para o Luciano fazer as considerações finais, agradecendo muito a participação dele aqui no programa. Obrigado, viu, Luciano? Obrigado também, Ramalho, pela oportunidade aqui no segurançatv.br. A gente aqui do Conexão Nordeste, a gente só tem a agradecer essa exposição positiva da gente poder estar contribuindo, né? E também estimular esse canal de experiências para que tanto o setor público como o privado, né, possa também contribuir para a melhoria da qualidade da vida das pessoas. É isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Se você entende que isso pode colaborar com a segurança de outras pessoas, compartilhe o conteúdo para que a gente possa questionar esse novo olhar aí e sermos mais aderentes às regras e às dicas de segurança. Muito obrigado a todos. Agradecendo também o nosso apoio dos bastidores, da nossa direção aqui, nosso apoio técnico. A você que nos acompanhou novamente, meu muito obrigado. Até mais.